Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais Experience. Hoje nós estamos aqui com o Dr. Alessandro Penella. Muito bem-vindo, Dr. Alessandro. Prazer ter você aqui conosco. Aqui vai ser um prazer para a gente conversar um pouquinho aí sobre os temas aí que a gente tinha combinado, né? Falar sobre o desenvolvimento da visão na infância, né? E vai ser um prazer poder compartilhar alguns conhecimentos sobre isso. Maravilha. Então, fala um pouquinho para a gente, doutor Alessandro, sobre você, suas especialidades. Então, eu sou carioca, cheguei em Linhares em 1997. Eu sou formado pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, eu tenho residência pela Santa Casa do Rio de Janeiro, tenho título de especialista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, sou doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal de São Paulo, tenho especialização em oftalmologia pediátrica, estrabismo, uveites, tumores oculares, processamento visual e sempre aprendendo, né? Um baita profissional, inclusive é médico da minha filha, né? Que usa óculos. Eu tenho essa honra, esse privilégio, né? Então, por falar em óculos, é verdade, doutor Alessandro, você tem notado que as crianças hoje tem mais crianças usando óculos? Sim, com certeza. Agora, isso é muito interessante, que a gente começou a ter um pouquinho mais de ciência disso depois da pandemia, né? E por conta do confinamento, né, a gente começou a ter uma incidência maior de miopia, a miopia aparecendo um pouquinho mais cedo, e a miopia, quando aparece mais cedo, ela costuma chegar à idade adulta com um grau muito mais forte, né? E desde a década passada, já vem saindo vários tratamentos, principalmente na população chinesa. A população chinesa, a população da Ásia, principalmente, eles têm uma prevalência muito grande de miopia, eles têm muito mais miopia do que a gente, tá? E essa prevalência aumentada, ela já vem sendo observada desde o início dos anos 2000 e está relacionada aí ao tempo de estudo que essas crianças se dedicam, né? Porque elas têm uma carga horária de estudo muito pesada e elas ficam muito confinadas, estudando, muita tela, e isso com certeza aumenta aí a chance de ter miopia. Só duas observações aqui. Eu li recentemente um estudo, uma publicação de 1850 falando sobre miopia. E na época falava sobre o aumento da incidência de miopia na população alemã, porque a população alemã ela tinha uma escolaridade muito mais alta, por exemplo, do que a população, no caso, esse estudo publicado era dos Estados Unidos, né? E já relacionando aí a miopia ao trabalho visual de perto, né? A leitura. Na década de 60 do século passado, fizeram estudos com macacos rhesus, né? Que geneticamente são mais semelhantes ao ser humano, deixando confinados, né, deixando um grupo confinado, e esse grupo ele apresentou mais miopia do que o grupo controle. Então a gente tem certeza de que o confinamento, a pessoa ficar em ambiente fechado, ela tem mais miopia por conta disso. Isso induz o olho a ter miopia. Em relação à população do Sudeste Asiático, eles aparentemente têm uma córnea, eles têm talvez uma esclera mais mole do que a esclera do caucasiano e por isso talvez eles tenham uma prevalência maior de miopia nessa população. Isso são estudos que estão sendo feitos e a gente vai ter aí em breve mais novidades sobre isso. Agora, em relação à miopia, o interessante é que começaram, a partir do momento que se constatou que tinha uma prevalência maior de miopia, a gente começou a utilizar de alguns tratamentos, tá? Então começaram a ser feitos experimentos, né, com várias drogas, e hoje a gente já tem uma miríade de tratamento bem interessante. A gente ainda não consegue, não é tão eficiente quanto a gente gostaria, mas a gente já consegue reduzir aí até 70% a progressão da miopia nas crianças, tá?
Basicamente, o tratamento que a gente tem hoje é a utilização de óculos que tem uma lente especial que muda a formação da imagem na periferia da retina e colírios de uma substância chamada atropina diluída a 0,05 a 0,01%, dependendo do caso. A base do tratamento de miopia é o aumento do tempo ao ar livre. A gente chama isso de cuidados ambientais. É diminuir o tempo de tela dentro do possível, tá? Dentro do possível, afastar a tela da criança. Por exemplo, a criança ela assiste muito celular, vamos colocar. Aí, se ela assiste YouTube no celular, vamos tentar colocar numa Smart TV. A Smart TV você joga essa imagem um pouquinho mais para trás e com isso aquela acomodação que o olho tem que fazer para a visão de perto, que induz a miopia, ela diminui um pouquinho. Então a gente tem que trabalhar. Outra coisa interessante, a luz, ela inibe a miopia também. Então aquela pessoa que fica exposta a uma luz de baixa intensidade, de menos de 2.000 lumens, ela tem maior chance de desenvolver miopia. Tá? Inclusive hoje um dos tratamentos principais, inclusive do governo chinês, né, é deixar a criança mais tempo exposta ao ambiente aberto à luz solar. Né? A luz solar aí acima de 5.000 lumens, ela realmente ela já tem um efeito protetor. Tá? E quanto mais forte a luz, menor o tempo necessário para essa proteção. Certo. O uso de telas, doutor Alessandro, ela impacta, a seu ver, além dos olhos, né, da saúde ocular, ela pode impactar outros aspectos na vida da criança? Sim. As complicações, né, oculares, elas são, para mim, o menor problema, porque a estimulação pela tela, ela atinge o cérebro da criança nos centros de recompensa, ela aumenta a produção de serotonina, e essa serotonina aumentada, ela vai mudar o metabolismo cerebral e, principalmente na adolescência, quando começa a haver uma mudança no comportamento por conta de alterações no próprio cérebro, pode induzir depressão ou problemas até mais sérios, né? Ansiedade, depressão, coisas bem ruins. E existe um mecanismo chamado poda neural. A criança ela nasce com mais neurônios do que teria na vida adulta. Então, durante o amadurecimento do cérebro, você vai diminuindo as conexões. Como é que funciona isso? O cérebro identifica aquelas conexões mais importantes e vai tirando aquelas que causam ruídos na comunicação do cérebro. Inclusive, o autista tem até problemas nas conexões cerebrais. É uma das hipóteses, né? Que você tem uma entrada e uma saída e várias conexões entre essa entrada e a saída, e você passa a ter ruídos dentro do cérebro, na comunicação do cérebro, e isso atrapalha o desenvolvimento da criança. E essas crianças que têm alteração no desenvolvimento, elas têm uma incidência muito maior de hiperatividade. Por exemplo, são crianças que não conseguem ficar paradas, elas não têm foco, por conta até da forma como esses vídeos são apresentados pelas plataformas. Eles já fazem um formato que vai viciar a criança, que a criança ela tem que ficar presa lá, olhando o tempo todo. E é muito interessante isso, que você já vê até no cinema hoje. Os filmes modernos, eles são diferentes dos filmes antigos. Os filmes modernos, eles são todos muito rápidos. E se você pegar um filme mais antigo, você vai ver que o ritmo do filme é outro. Justamente por conta disso, porque as pessoas elas têm que ter um estímulo o tempo todo, senão elas cansam. Se você pegar uma criança para ficar parada um tempinho maior, ela não fica hoje. E, ao contrário, antigamente você conseguia ficar um tempo muito maior, justamente porque elas tinham mais foco. Daí a importância do estímulo à leitura, ler com a criança, levar a criança numa pracinha, brincar ao ar livre também, né? Então, isso aí é fundamental, porque, olha só, você brinca ao ar livre, a criança,
ela fica em ambiente aberto, né? Ela pega aquela luz, se for de dia, aquela luz do sol, né? Que além da vitamina D, né? Ela vai ser boa para a visão, até para o próprio desenvolvimento do cérebro. Ela vai estar no ambiente aberto, vai estar brincando, e nesse brincar ela desenvolve a parte motora, né? Ela vai subir nas coisas, vai ganhar coordenação, vai ganhar equilíbrio, e isso é muito importante. E, por outro lado, a criança em casa vai fazer o quê? Às vezes os pais me perguntam, quando eu oriento em relação à tela, eu falo, olha, o que a senhora fazia, o senhor fazia quando era criança? Porque antigamente a gente brincava, né? Pega um Lego para construir, pega aí para colorir, e isso é muito importante para a formação da criança. Sim. Doutor Alessandro, referente à visão infantil, qual é a recomendação de quanto em quanto tempo, logo que a criança nasce, que deve se levar ao especialista? Eu vou relatar o caso da minha filha. Eu levei, ela tinha alguns meses, né, já de vida, e aí a médica falou que estava tudo bem, então eu não me preocupei. E aí, quando ela tinha por volta de 3 anos de idade, na escola, a professora me chamou, porque eles estavam lá com semente de mamão fazendo um trabalho e ela não estava enxergando. E eu fiquei quase desesperada. Mas aí, assim, a pergunta de quanto em quanto tempo deve ser feito esse acompanhamento com a criança? Então, o primeiro exame ele é feito na maternidade assim que a criança nasce, né? Que é o teste do olhinho. Esse teste, chamado teste do reflexo vermelho, ele tem por objetivo identificar se a criança tem alguma alteração anatômica que impeça a entrada de luz no olho, que principalmente é a catarata congênita, né? Então, quando você tem um problema mais sério na retina, quando você tem a catarata, você tem uma diminuição, quando você olha com o aparelho, com o retinoscópio, no reflexo, que normalmente é vermelho. Ele pode ser um reflexo mais branquinho, pode não ter reflexo. Então, assim que o pediatra evidencia uma alteração no exame do reflexo vermelho, ele tem que pedir a avaliação do oftalmologista. Vamos supor, uma criança tem uma alteração no reflexo vermelho do olho direito e ela tem catarata nesse olho. Ela nasceu com catarata congênita. Se essa criança não for operada nos primeiros 3 meses, ela nunca mais vai conseguir enxergar com esse olho, porque aquelas conexões não vão se formar e depois disso elas nunca mais se formam. Se com 6 meses operar a cirurgia maravilhosa, der tudo certo, ela não enxerga, porque já passou daquele período mais importante. Esses primeiros meses são fundamentais, tá? E existem outras condições também, da cavidade da gelatina do vítreo também, pode ter um monte de alterações. Então, esse primeiro exame é importantíssimo, tá? É feito pelo pediatra na própria maternidade. Aí, depois disso, por volta de 1 ano, é recomendado fazer uma nova avaliação. Essa avaliação ela vai ver, a gente já vai ser feita por um oftalmologista, né? A gente já pode ver reflexos, a gente já vai poder ver o fundo do olho, vai examinar se anatomicamente aquele olho é normal, ter uma ideia do grau também, a gente vê se... Porque a criança, geralmente, nessa idade, não precisa usar óculos, né? Mas, em alguns casos, a criança já tem um problema nessa idade e já tem que usar óculos. Tá? Não é tão incomum assim, não. Certo. Então... Desculpa. Então, eu vou continuar aqui. Então, doutor Alessandro, então, teste do olhinho depois do primeiro ano, Isso. E aí a cada quanto tempo? A cada ano está ótimo. Uma criança rígida, normal, uma vez por ano para a gente fazer uma avaliaçãozinha, é interessante. E agora os pediatras, eles já estão se juntando a nós, já estão pedindo os exames, né? É muito importante, porque muitos pais, eles não fazem o exame, né? Porque o pediatra não pede. Então, é importante ter essa orientação, né, por parte do pediatra para encaminhar. A grande questão, não sei se a gente falou sobre o amadurecimento do cérebro, né? Então, o amadurecimento da visão, ela tem alguns marcos, né, de desenvolvimento.
Então, esses primeiros 3 meses da catarata congênita, né, se você não enxerga nesse período, o olho nunca mais vai enxergar. Você tem um outro marco, que é o marco da estereopsia. Então, se os olhos eles estão numa posição desalinhada, e se eu opero antes dos 3 anos, eles podem vir a trabalhar simultaneamente a partir daí. Eu estou falando basicamente o seguinte: a criança tem um estrabismo, então tem um olho para cada lado, ou para dentro, para fora, para cima. E aí, durante o período em que ela está com estrabismo, ela está olhando ou com um olho ou com o outro, nunca com os dois. Porque a visão de um olho e a visão do outro, como elas não coincidem, então o cérebro não reconhece as duas como uma imagem só, e ele não desenvolve o centro de estereopsia, que é importantíssimo. O centro de estereopsia é um centro do cérebro que coloca as duas imagens juntas, e aí você vai sempre olhar para o mesmo ponto, porque esse centro de estereopsia vai fazer com que sempre os dois olhos estejam olhando para o mesmo ponto. Isso tem várias vantagens. Você tem aquela visão em 3D, de fato, né, com os dois olhos, e você tem o que a gente chama de somatório visual. Quando você olha com os dois olhos, você tem sempre uma imagem melhor do que se você olhasse com um olho só. A questão da estereopsia, o paciente que tem um olho só, ele consegue formar a estereopsia grosseira, mas não igual a que a pessoa quando tem os dois olhos. Então, depois desse período, se eu operar um paciente com 4, 5 anos, a cirurgia pode ter ficado maravilhosa, os dois olhos alinhadinhos, mas eles não vão ser utilizados ao mesmo tempo. Então, isso atrapalha aí o resultado, né? O resultado ele não é tão bom quanto quando a gente consegue operar antes dos 3 anos. E depois disso, a gente tem, para os 7, 8, 9, 10 anos, a questão da ambliopia. Até algumas décadas atrás, a gente achava que a partir dos 7 anos a gente não poderia mais fazer oclusão, porque a gente não teria mais plasticidade, quer dizer, o cérebro não teria mais como formar conexões. Hoje a gente sabe que essa plasticidade ela vai além disso. Então, assim, às vezes eu atendo pacientes que nunca tinham feito exames, tem uma diferença de grau muito grande de um olho para o outro, que eu tento, às vezes, com a oclusão, ver se eu melhoro a visão daquele olho que não se desenvolveu adequadamente. Então, depois dos 7 anos, fica mais difícil de você reverter o que a gente chama de ambliopia. Então, aquela criança que tem uma diferença de grau de um olho para o outro, ela não percebe. Por quê? Porque ela está enxergando bem com o olho. Então, para ela é normal. Aquele outro olho, ela vai achar que todo mundo é assim. O professor não vai perceber porque ela tem um olho bom, ela enxerga bem, só que ela tem um olho que não está funcionando. Então é importante você fazer essa avaliação, porque muitas vezes, na grande maioria dos casos, você consegue, com óculos, com oclusão, resolver isso. Então, assim, antes dos 5 anos, toda criança tem que passar por uma consulta oftalmológica. De preferência anualmente, né? Porque... Sim, mas assim, vamos colocar, meu filho nunca fez. Poxa, assim, se tiver ainda antes dos 5 anos, sim, marca que já está, o tempo está contando, né? Certo. E por falar, no bate-papo que nós tivemos anteriormente, você falou do cérebro da criança e você usou assim um termo como se fossem fios soltos, né? Fala um pouquinho para a gente, doutor Alessandro. Então, essa questão da poda neural, né? O cérebro ele vai se formando, ele vai selecionando aquelas conexões para ser mais eficiente. Então, durante esse processo, ele forma conexões, ele desfaz conexões, e isso é muito importante porque, por exemplo, lesões cerebrais em crianças, às vezes a criança recupera totalmente, e um adulto, por exemplo, que teria um problema semelhante, ele não consegue, tá? Eu vejo, às vezes, crianças com a área central da retina destruída pela toxoplasmose, que o corpo dá um jeito, o cérebro dá um jeito, ele bypassa aquilo e a criança tem visão normal. Então, esse período, esses primeiros anos de vida, o cérebro ele consegue fazer e desfazer conexões aí com uma tremenda eficiência. E que eu vejo que tem diferença. O adulto e a criança, minha filha, o grau dela é bem maior do que o meu.
ela consegue ler sem óculos algumas coisas que eu não consigo. Aí já é outra questão. O olho da criança, ele tem uma capacidade de acomodação muito grande. A gente vai perdendo isso ao longo da vida, tanto que depois dos 40 anos a gente passa a ter aquela visão cansada, que a gente chama, né? Vista cansada, que a gente perde a capacidade de enxergar objetos próximos, justamente por conta disso, porque a gente perde a capacidade de acomodação. Não à toa, no final do século passado, foram listadas as maiores invenções do ser humano e o óculos de perto foi uma delas, porque aumentaria muito a produtividade do ser humano, né? Certo. E quais os cuidados básicos que a gente precisa ter, doutor Alessandro, com os olhos? Então, o cuidado da visão é o cuidado do corpo, né? Você ser saudável, você dormir bem, você se alimentar bem, você fazer atividades físicas, né? Porque o olho, na verdade, ele é um sistema óptico que vai projetar imagens no cérebro, porque a retina ela é considerada sistema nervoso central. Então, se você tiver alterações vasculares, por exemplo, o teu cérebro ele sofre e a tua retina também passa a ser menos eficiente. Eu vou te dar um exemplo do paciente que tem diabetes, né? O diabético ele tem alterações vasculares que vão destruir o tecido da retina. E aí a pessoa pode, inclusive, perder a visão por conta disso. Catarata, assim, todo mundo vai ter um dia desde que vive o suficiente, né? A exposição à luz solar, teoricamente, pode aumentar um pouquinho, antecipar a incidência de catarata, mas eu acho que isso está mais relacionado até à qualidade da saúde da pessoa, né? Pessoas que bebem muito, por exemplo, elas costumam ter problemas, um envelhecimento muito mais prematuro, né? Então, esses cuidados gerais, eles são importantes para a saúde ocular. Certo. Cuidar da saúde como um todo, né? Isso, e às vezes você vê na internet, mas você vai fazer um exercício X que você vai melhorar. Tem até uma moça que vende exercícios aí pela internet. Não funciona, não adianta. Doutor Alessandro, você falou sobre esse cansaço na visão após os 40, né? Esse envelhecimento ocular, vou chamar assim. Sim. Ele acompanha o envelhecimento do corpo? Como que funciona isso? Essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente observa que aquelas pessoas que são mais bem cuidadas, vamos colocar entre aspas, né? Elas tendem a ter essa presbiopia um pouquinho mais tarde. Então, aquela pessoa que se cuida bem, aquela pessoa, ela fica mais nova. Eu não sei geneticamente como é que isso funciona, se a pessoa de fato, a gente teria de fazer uma pesquisa para ver o consumo mesmo do código genético do telômero dela, né? Se de fato ela envelheceu menos do que as outras pessoas. Mas eu vejo que as pessoas estão envelhecendo melhor e talvez essa presbiopia passe até a ocorrer um pouquinho mais tarde, né? E isso é uma coisa muito interessante que a gente observa, né? As pessoas estão envelhecendo melhor, estão ficando bem por mais tempo, e não só por fora, né? Até por dentro. Eu, quando era criança, né? Eu vou colocar aqui, eu tenho 58 anos, né? Quando eu era criança, uma pessoa, uma mulher, vamos colocar, com 40, 50 anos, era uma velha, né? Assim, era aquela pessoa que já estava querendo cuidar dos netos, já não tinha muito mais vontade aí de ter o que fazer, já estava se programando aí para morrer, basicamente, né? Tanto que a idade de aposentadoria antigamente era 50, 55 anos, né? Hoje não, hoje uma pessoa com 50 anos, eu vou colocar, posso falar até da minha esposa aqui, era linda, maravilhosa, com 50 anos, trabalha, é super produtiva, né? Assim como você mesma, né, Magna? Está produzindo aí. Então, não é só tá mais bonita. Eu acho que a gente está envelhecendo melhor. Isso basicamente se dá por questões médicas mesmo, né? A gente hoje tem menos processos infecciosos, a gente já sabe que tem alguns hábitos que fazem mal, né? Por exemplo, cigarro, né? O cigarro envelhece muito, a bebida envelhece muito, e hoje a gente se cuida mais. Tanto que se você pegar um alcoólatra, por exemplo, ele, na minha idade, ele já está acabado, né? Porque o álcool realmente ele destrói a pessoa.
Isso também com o conhecimento da fisiologia humana. Hoje, por exemplo, a gente sabe que aquela pessoa que tem pouco músculo, aquela pessoa que não faz atividade física, ela tem um envelhecimento mais rápido. Isso, inclusive, a nível cerebral, tá? Porque se você tem a chamada sarcopenia, você tem menos músculos, normalmente seu coração já não funciona mais tão bem. E aí você tem menos sangue para irrigar seu cérebro e o funcionamento do seu cérebro já não é mais tão bom. Tanto que agora eles estão acompanhando o envelhecimento pelo VO2 máximo, que é a medida de capacidade aeróbica, né? Então, quando você tem uma capacidade aeróbica boa, você tem um coração saudável, você tem músculos saudáveis, você consegue ser eficiente, ser produtivo por muito mais tempo. Né? E também a própria questão de... Hoje a gente tem menos guerras, né? A gente não tem tanto estresse quanto tinha aí há alguns anos atrás. A gente poderia até pegar a população carioca, né, para ver essas pessoas que estão em comunidades, que estão sempre tendo conflitos, né, se elas envelhecem em uma velocidade mais rápida do que as pessoas que moram num local mais tranquilo, né? Apesar que tem um viés também de aquelas pessoas que moram num local mais tranquilo, elas têm provavelmente condições melhores, né, de vida, né, em termos de financeiros. Então, até fica um pouco parcial, mas são perguntas que a gente está fazendo, porque eu acho que a gente está vivendo melhor sem ter ainda nenhum tipo de tratamento que combata diretamente o envelhecimento celular, né? Isso é só por melhoras na qualidade de vida. Certo. Vamos falar da evolução da medicina. De quando você Certo. fez a sua faculdade e hoje. Fala um pouquinho dessa evolução. Essa pergunta é fantástica. Eu vou falar de uma coisa que me traumatizou muito na época que eu fazia residência. Não vou nem entrar na época que eu comecei a fazer faculdade em 1986, né? Eu estava no primeiro ano da faculdade, né? Mas em 1993, quando eu comecei a fazer residência médica, né? Eu estava assistindo a uma cirurgia lá do meu professor, cirurgia de estrabismo mesmo, né? E a criança morreu. O que aconteceu? Na época você não tinha monitorização. A criança, ela tinha um aparelho de pressão no braço, o anestesista ficava auscultando ela e ele saiu um instantinho para comer o negócio. Quando voltou, a criança tinha morrido. Então, para você ver um detalhezinho que hoje você colocar um transdutorzinho, você monitorar o paciente é uma coisa tão simples, né? Você coloca no dedo e já está aparecendo o batimento cardíaco. E naquela época não tinha isso. E a criança morreu justamente porque não existia esse tipo de monitoramento, né? E em oftalmologia, principalmente, a gente hoje consegue, em alguns exames, ter uma resolução de 2, 3 micras. E você consegue ver a retina com esses exames como se você tivesse cortado ela e olhado no microscópio. E agora a gente já está além disso, agora a gente já está conseguindo tratar doenças genéticas, como a retinose pigmentar. Isso com a capacidade, né, com a melhor elaboração, né, dos sistemas de computação, né, isso, o céu é o limite. E é interessante também, não sei se você já ouviu falar em redes neurais, que são sistemas que vão reconhecendo padrões, né? Isso é fantástico, porque você pode pegar uma doença que você não consegue fazer um tratamento, você joga o prontuário de todos os pacientes e ela vai identificar o porquê. Por exemplo, eu quero saber aqueles pacientes que melhoraram e aqueles pacientes que não melhoraram, o que tem de diferente? Aí você joga todos os prontuários, 1 milhão de prontuários. E o computador ele vai dizer o que os que melhoraram têm e os que não melhoraram têm. E a partir daí você pode elaborar novas estratégias de tratamento. Então, assim, mudou tudo, completamente. Pode falar. Agora, o que não mudou é a relação médico-paciente, né? O médico, ele continua o mesmo. Não, assim, eu vejo até o triste, né, que às vezes os recém-formados eles têm uma ideia que eles vão chegar, vão fazer uma dancinha no TikTok, vão fazer uma propaganda aí com fluxo pago e simplesmente resolveu a vida deles. Mas não é bem assim.
Medicina continua a mesma, é acolhimento, é você tratar o paciente de uma forma digna, né? Tem médico que briga com o paciente, briga, discute, quer dizer assim, o paciente chegou para você doente, querendo uma ajuda, e ao invés de você dar o braço, você briga, bate praticamente nele. É interessante isso, né? E isso eu acho que nunca mudou, tá? A medicina continua sendo relação médico-paciente. E o ser humano precisa disso, né? Sim, com certeza. Espero que sim, porque senão daqui a pouco vai ser tudo diagnóstico online, né? Não, e não somos máquinas, não. Enfim, nós precisamos desse calor, desse acolhimento. Isso faz toda a diferença, Sim, com certeza. né? Sim, muito, Isso em muito. todos os aspectos, eu vejo em todas as profissões, enfim, nós não estamos lidando com máquinas, né? Sim, com certeza. E as pessoas também, eu vejo, muitas vezes, não sei, a gente está vivendo uma transição tecnológica, né? E sempre que você tem uma transição, você começa a ter problemas que você não tinha antes, né? Vamos voltar à questão da gente viver mais. A gente está vivendo mais, eu vou falar da minha área. A gente está tendo mais glaucoma, que é uma degeneração do nervo óptico. Doutor, e por que hoje tem mais glaucoma do que antigamente? Porque a pessoa vive mais. Antes ela morria antes de ficar cega. Agora ela está vivendo mais tempo e aquele problema que não teria tido nenhuma consequência por ela ter morrido com 65 anos, agora aos 75 o paciente vai começar a ter perda de visão. E tem uma outra coisa interessante também, que é a degeneração macular relacionada à idade. E talvez é interessante também notar que ela talvez tenha relação com a degeneração do cérebro. Se lembra que eu falei que retina é sistema nervoso central. Então, você tem depósito de compostos, tá? Que são do metabolismo mesmo dos neurônios, que estão se depositando, não estão sendo retirados, e a partir daí eles se acumulam e vão atrapalhar o funcionamento do cérebro. Um detalhe é que uma boa qualidade de sono é importante para você ter a retirada desses compostos amiloides, tá? Pessoa que não dorme bem, ela tem um risco muito maior de desenvolver demência, senil, Alzheimer, né? Então, aí a gente tem que trabalhar tudo isso. Certo. Nós falamos aí que nós não somos máquinas, né? Mas vamos falar agora das máquinas e das tecnologias também, que elas vieram para agregar e muito, né? Você falou da Sim, sim. evolução aí da medicina, isso muito se deve a essa tecnologia, não é mesmo? Sim, sim. Eu vejo sempre de forma muito otimista, tá? Eu posso lhe afirmar hoje que eu já tenho equipamentos que poderiam me bypassar. Por exemplo, tem 90%, vamos colocar 80% dos pacientes, eles não precisariam ser consultados por mim. Se a gente tivesse um algoritmo que pegasse todos os exames complementares e já dessem um diagnóstico, e a gente já tem isso, por exemplo, olho seco, você faz o exame de olho seco, eu já tenho uma máquina que diz se você tem olho seco ou não. Eu tiro uma foto da retina, eu sei se você tem alguma doença da retina. Isso é a imagem. Retinopatia diabética, glaucoma, degeneração macular relacionada à idade. Isso a máquina já faz. Inclusive, eu não tenho esse equipamento ainda, mas existem máquinas que vão tirar eles fazem a imagem do fundo do olho como um todo. Assim, é uma tecnologia muito interessante. Eles pegam o olho da extrema periferia até o polo posterior. Então, você com um aparelho desse, com um software de análise de imagem, você sabe se o paciente tem ou não algum problema de retina. Então, vamos lá. Tem um pacientezinho com olho seco, eu tenho uma máquina que vê o grau, objetivo e subjetivamente, aquele exame que eu faço, olha esse, a máquina já faz. E no Japão, inclusive, atualmente os exames são todos feitos por essas máquinas, não é mais por uma pessoa. Você chega numa ótica, tem uma máquina dessa, você já faz seu exame. Então, a grande maioria dos pacientes seria uma receita de colírio, isso é uma coisa bem básica mesmo, não precisariam, de fato, passar pelo oftalmologista. Ah, doutor, isso é ruim. Eu acho que em termos de saúde pública isso é muito bom. Tem pessoas que não teriam acesso, né, que não têm tempo, que poderiam
chegar e fazer um exame aí em 5, 10 minutos e saber se eles estão com os olhos saudáveis ou não. Isso eu acho muito interessante, né? A China, inclusive, parece que já fez alguma coisa nesse sentido para fazer uma avaliação de clínica, né, de pressão arterial, essas coisas. Então, acho que tem muita coisa para fazer nesse sentido. Acho que a gente vai melhorar muito. Então, quando eu digo que vai melhorar, eu estou falando em uma saúde pública como um todo. Pessoas que hoje não teriam acesso ao médico vão ter acesso ao médico. Isso eu acho muito importante. Certo. E o acesso à medicina, ao médico, isso faz toda a diferença, né? Sim, com certeza, com certeza. Alguns bons anos atrás, eu tive uma conversa com uns amigos meus em Las Vegas, num congresso, né? Aí tinha um amigo meu, a esposa dele, que é médica também, recém-formada, né? A gente estava falando sobre isso, sobre a influência dos sistemas artificiais na medicina. Mas o médico não é 100% necessário para a medicina, entendeu? Você pode ter medicina sem médico, porque você pode ter diagnóstico, você pode ter tratamento sem eu estar participando diretamente. Isso eu acho que, inclusive, é uma questão de tempo. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter um poder de computação tão grande que você vai entrar numa máquina, por exemplo, de ressonância, você vai fazer uma ressonância no seu corpo inteiro, em questão de poucos minutos, você vai ter uma capacidade computacional muito grande, então a análise da imagem vai ser feita imediatamente, você já vai sair sabendo se está tudo bem ou não. Isso é legal, isso é fantástico. Porque se tiver algum tipo de tumor, algum problema desse tipo no teu corpo, você já vai saber. E tem uma tecnologia nova chamada faca de prótons, que eu acho fantástica, não sei se você já ouviu falar, que é uma máquina que emite uma radiação para dentro do corpo, é como se fosse uma radioterapia, mas em nível microscópico. E só que o aparelho é extremamente grande, é extremamente caro ainda, né? Então, quando a gente tiver um sistema desse, você, por exemplo, vou colocar aqui, no caso do homem, eu passo uma máquina dessa, olha, você tem uma lesão na próstata. Aí já vai lá e já faz, já destrói o câncer imediatamente, entendeu? Isso é o futuro. Eu sou muito otimista em relação a isso. Ah, doutor, mas e o médico? O médico vai estar lá auxiliando e talvez ele não participe mais aí de todos os processos, tá? É ruim? Não acho ruim. Eu acho que o paciente ele vai ser bem conduzido, né? As cirurgias robóticas, por exemplo. Logo antes da pandemia, eu estava num congresso em São Francisco, da Academia Americana, em 2019, tá? Eu assisti uma aula e a UCLA, né, a Universidade da Califórnia, apresentou um protótipo de robô que fazia cirurgia de catarata completamente sem intervenção humana. Chegava o robozinho lá, utilizando uma tecnologia chamada de tomografia de coerência óptica, e a partir disso aí ela fazia o exame todo, a cirurgia toda. De pele a pele, colocava lente, tudo. Não sei como é que está isso agora, mas são 5 anos, né? Então provavelmente já tem um refinamento muito maior. Isso é bom? Isso é ótimo. As pessoas vão ter acesso a uma tecnologia que não tem uma variação tão grande, né? Porque o robô não dorme mal, o robô não tem problema, o robô ele vai fazer sempre daquela forma e ele é programado para isso e talvez até de uma forma muito melhor do que os melhores cirurgiões, né? Fantástico, estamos falando de futuro. Sim. Isso aí. Então, doutor Alessandro, nós queremos agradecer a sua presença, informações valiosas, muito obrigada. E vamos ver se daqui 5 anos nós teremos outros episódios também. A gente volta a falar para ver como que vai estar a medicina daqui 5 anos. Já fica o convite. Não, vai estar muito boa. Eu tenho certeza que a gente vai ficar cada vez mais otimista. Eu sou sempre otimista. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite e eu estou à disposição. E até a próxima.